Olá, está no ar o Sou Social aqui pela Central Podcast da X-Play TV. Muito obrigado pela sua audiência neste que é o primeiro programa, é a primeira temporada de um grande desafio aqui na X-Play TV de dar espaço e voz para os voluntários, os abnegados, aqueles que fazem acontecer na nossa comunidade de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Com muito orgulho e também com muita alegria nós iniciamos o Sou Social. O Sou Social é um selo em que nós desejamos dar esse espaço às entidades, às associações que organizam esses voluntários, que organizam a caridade em Caxias do Sul, a solidariedade humana, que é tão importante para que a gente tenha uma comunidade muito mais igual e uma comunidade que pensa no coletivo. E o nosso programa de estreia não poderia ser diferente, com pessoas fantásticas aqui que representam uma das principais entidades que faz acontecer também nesse meio. Nós estamos recebendo hoje aqui o presidente Alex Tonieto e também a vice-presidente Janete Boniati, da nossa querida ADCE Caxias, que é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa aqui de Caxias do Sul, que tem um trabalho há 37 anos aqui nesta comunidade. Então é com muito prazer, gente, que eu recebo vocês aqui com todo esse entusiasmo de um início também de um novo ciclo para nós, e vocês que são parceiros tão queridos e que fazem também muita coisa acontecer em Caxias do Sul. Sejam bem-vindos. Presidente Alex, muito obrigado pela presença. Obrigado, Portela. Um bom dia para ti, um bom dia a todos que nos escutam também, que nos acompanham. Pela oportunidade de estarmos aqui presente também, agradecer ao Fabiano, e trabalhamos aí para divulgar os nossos projetos, né? Obrigado. Muito bem, vice-presidente Janete, também seja muito bem-vinda aqui. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar um pouquinho dos trabalhos da ADCE. E é uma honra estar aqui estreando esse belo projeto com vocês. Muito obrigada. 37 anos. Uma grande história aí, quase 40 anos, quase chegando nos quarentões aí da nossa ADCE. Um trabalho que é um trabalho de formiguinha. A gente vê pelas lideranças que são formadas, a gente vê por vocês que agora estão assumindo recentemente, né? Foram levados agora a essa presidência tão importante desse trabalho que envolve tantas pessoas e que também chega, né, a muitas vidas. Isso é muito importante. Mas vamos falar um pouquinho dessa história. Há 37 anos, como que se formou a ADCE aqui em Caxias do Sul? Então, vamos lá. Primeiramente, então, parabéns pelo projeto também, do Sou Social. A gente fica feliz por ser também o primeiro podcast aí desse trabalho, né? E a ADCE começou em Caxias do Sul, então, em 1985, com empresários e líderes que estavam querendo desenvolver mais a sociedade. A principal missão da ADCE é formar lideranças éticas. E foi com esse objetivo que a ADCE começou a trilhar sua caminhada em Caxias do Sul. Ela começou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, alguns anos antes. A ADCE é filiada à Uniapac, que é uma entidade mundial que também tem por missão formar lideranças éticas. É uma entidade ecumênica, então, apesar de estarmos muito vinculados à Igreja Católica em Caxias do Sul, uma entidade ecumênica que acolhe a todas as religiões e toda forma de espiritualidade, ela é bem-vinda dentro da ADCE. Muito bem. Janete, dessa caminhada também de 37 anos, né, é um trabalho que, como eu disse, é feito passo a passo, com várias gerações, né? Como que foi a entrada da Janete dentro da ADCE, que é uma curiosidade também que as pessoas têm, né? Como que é feito esse acesso? Então, a entrada na ADCE é através do encontro de reflexão, tá? Então, esses encontros de reflexão, eles surgiram justamente de uma certa dor dos empresários, que se sentiam um pouco abandonados pela igreja. Porque a igreja, tradicionalmente, opta pelos pobres, pelas minorias, né? E o empresário se sentia um pouco afastado nesse sentido. Então, foi aí que começaram os encontros de reflexão, que justamente é para mostrar o contrário. E sim que o empresário é o doador de emprego, é o que fomenta a economia, enfim, é o que faz a comunidade como um todo crescer, né? Eu e o meu esposo entramos na ADCE em 2016,
o curioso da DCE, que a maioria das pessoas conta, é que são vários convites até que tu aceite, né? Olha só. Porque é um encontro de reflexão que começa na sexta-feira, vai até o domingo ao meio-dia. Então, a gente precisa... Eles acontecem 2 vezes por ano, e a gente precisa uma certa organização e um certo convencimento para fazer parte, né? Então, o Gabriel Monhaga foi quem nos convidou, que ele foi presidente da DCE, faz parte do conselho da DCE, várias vezes, e em 2016 nós aceitamos. Que legal. E desde então estamos trabalhando junto com a DCE nos projetos. A DCE é uma grande família. Quando a gente entra lá, realmente a vida da gente muda. A gente começa a ver um outro sentido na família, um outro sentido no trabalho. A gente desperta esse lado social que muitas vezes a gente até tem vontade de fazer alguma coisa, mas não encontra meios. A DCE, ela nos instiga a isso, e eu considero a DCE como o principal papel dela é isso. É justamente difundir isso, é fazer com que o ADCiano tenha essa vontade e comece a fazer algo em prol do próximo. Certo. Não, é bem legal porque toca esse lado que às vezes está oculto e muitas vezes a gente quer despertar, que é esse lado social, de fazer parte realmente, né? Porque a nossa vida, inclusive a nossa vida atual, do cotidiano, ela é muito... te obriga a ter decisões rápidas, pouca reflexão e muitas vezes esse lado, né, da gente poder estender a mão, de poder ajudar, né? E a gente vê isso muito, né, em entidades que têm esse lado cristão aflorado e a ADCE com certeza faz a diferença na vida de muita gente, né? Não só nos que são ajudados por ela, mas naqueles que fazem parte dela, né? Isso que é muito bonito. E Alex, como é que foi a tua entrada dentro da ADCE? A minha história começou um pouquinho antes. Em 2011, eu fiz o meu primeiro encontro de reflexão. Fui convidado também por um ex-conselheiro, o Márcio Onze, que foi presidente na gestão 2011. E desde que eu conheci a ADCE, eu não consegui mais abrir mão, mais largar, né? Então a gente acaba se vinculando a essa grande família, são amigos que a gente forma, desenvolve e conhece, né? E a ADCE, ela tem, por essa missão de formar lideranças éticas, né? Então acaba mostrando esse caminho, como trilhar esse caminho que passa pelo lado social, passa pela espiritualidade, passa pelo nosso dever político também, né? Então, de nos envolvermos, de nos engajarmos junto à nossa sociedade, porque a sociedade ela vai crescer à medida que nós nos envolvemos. Nos envolvemos, participamos, né? E estimulamos para que outras pessoas entendam a importância realmente de desenvolver essa comunidade toda, né? Em que nós estamos envolvidos. Então, a gente acaba tendo, num final de semana, desse encontro de reflexão, algumas palestras, algumas oportunidades de aprofundar um pouco mais aspectos, não só espirituais, mas também aspectos baseados na doutrina social cristã, onde a gente trabalha, né, muito o fato da liderança, o fato do nosso desenvolvimento, nosso envolvimento político, onde nós temos que também nos posicionarmos e participarmos ativamente, não nos isentarmos, né? No nosso lado social também, de nos engajarmos com entidades sociais. Então, vem muito de encontro a esse desenvolvimento do também Sou Social, né? Que as entidades que temos hoje em Caxias, elas fazem o seu papel social, mas lideradas por pessoas que compreendem, né, esse movimento, que sabem a importância desse movimento. Então, desde uma pessoa que faz uma marmita para entregar para alguém, desde um pastor que prega a sua palavra, desde um político que deve se envolver com entidades também, um líder de uma empresa em que estimula seus funcionários também de forma harmônica, obviamente, né? Então tem aí outra missão da DCE, que é harmonizar ambientes de trabalho, né? Onde os empresários e os líderes entendem a importância de ver por trás de máquinas pessoas que têm família, que têm religião, que têm espiritualidade, né? Então há essa importância, né, de desenvolver um ambiente harmônico,
dentro do trabalho, para que essas pessoas também se estimulem a participar da sociedade como um todo. Então, desde 2011, eu participo da DCE, me envolvi com diversos projetos. A gente vai falar também um pouquinho do Liderança com Valores, né, que é um dos projetos onde realmente eu comecei a participar mais ativamente. E em 2021, então, o conselho me oportunizou, né, dessa oportunidade para mim ser o vice-presidente em 2022 e, consequente, presidente em 2023 e depois presidente do conselho em 2024. Que legal. Tem uma estrutura bem organizada, então o empreendedor, o empresário, ele se organiza, né, para essa caminhada, e é muito legal, né, essa escalada que é feita, e depois fica no conselho e fica eternamente também vinculado, porque uma vez presidente, para sempre presidente, né? É isso aí. É muito legal a organização da entidade. Eu acompanho, né, jornalisticamente o trabalho, né, há muito tempo. E é uma das instituições que eu admiro exatamente pela essa essência em humanizar, né? Então, acho muito bonito o trabalho da DCE. Mas, dentro do trabalho, né, como que funciona as atividades? Quais são os projetos? Uma vez que a pessoa aderiu, então, ao convite, né, e está dentro, como que funciona a orientação para ela? Quais são as atividades? Então, nós temos vários projetos que a DCE apoia, outros que ela mesma administra, né? Enfim, toca. E os ADCianos, eles são provocados a se engajar em algum projeto. Então, todos os projetos, eles acabam tendo um comitê que cuida deles, né? Mais especificamente. Então, a gente tenta sempre dividir essas tarefas dentro da DCE para que não sobrecarregue e que a gente consiga que o maior número de ADCianos se envolva. Até porque o nosso trabalho é todo voluntário, né, Portela? Então, Sim. A gente precisa organizar o tempo para conseguir dar conta da vida, do trabalho e da ADCE junto, né? Então, a gente tem alguns projetos maiores, como o Liderança com Valores, que ele tem um comitê específico, o Tá na Mesa com a DCE, que é um projeto, com certeza tu conheces, que é um projeto excelente, que também tem uma equipe que trabalha o ano todo para que ele aconteça. Os encontros de reflexão também contam com um número grande de voluntários, que eles acontecem 2 vezes por ano, normalmente entre 20 e 30 novos ADCianos nesses encontros, mas para que ele aconteça, a gente necessita de pelo menos uns 40 ADCianos trabalhando nele. Então, nós temos o GTC, que é um projeto que nasceu dentro da DCE e que hoje ele já é um projeto comunitário, né, que conta com mais de 25 entidades que fazem parte dele, e que esse normalmente tem a coordenação de um ADCiano, né? Nesse último ano fui eu que coordenei o GTC, no próximo ano continuo na coordenação dele, e aí depois assume outra pessoa. E os projetos a gente tenta seguir mais ou menos como o formato da presidência. Tem alguém que coordena, mas sempre tem um adjunto ali que vai aprendendo, que aí a gente acaba não perdendo todo o aprendizado, né? A gente não precisa começar de novo. Então, nesse sentido, a gente tenta envolver o maior número de ADCianos possível em todos esses projetos. Nós temos também a disciplina de empreendedorismo cristão, que é uma parceria com a UX, né? Que também tem uma ADCiana que acompanha. O professor dessa disciplina é o Frei Jaime Bétega. Então, grande Frei Jaime. Grande Frei Jaime. Então, no próximo ano também temos um desafio, porque o que é um dos objetivos dessa disciplina é a cada 10 anos reunir os alunos que fizeram essa disciplina. No último dia de aula, eles preenchem uma cartinha de como eles imaginam estar 10 anos à frente. Então, no ano que vem, a gente vai fazer a primeira reunião desses alunos. Em função da pandemia, atrasou um pouquinho, porque a disciplina já existe há 12 anos. Mas no próximo ano a gente começa e vai ser um projeto recorrente, que também a gente vai precisar de uma equipe de ADCianos para formatar isso. Ou seja, muitas mãos, né? Até porque o trabalho voluntário, ele precisa de muitas mãos para acontecer, né? Já que falaste em mãos, nós temos também um belo projeto que nasceu durante a pandemia, que é o Mãos que Ajudam, né? E esse é um projeto de arrecadação de alimentos,
que é feito uma vez por mês em parceria com os supermercados Andreassa, onde os voluntários arrecadam os alimentos que são destinados ao banco de alimentos que faz a distribuição entre diversas entidades. São mais de 100 entidades de Caxias do Sul atendidas por esse belo projeto. No ano passado, a gente arrecadou 100 toneladas, Alex? Cerca Me de 100 corrija toneladas. se eu estiver errada. Gente, que volume, hein? Parabéns. É um movimento que todos os... o primeiro ou segundo sábado de cada mês, onde a gente tem uma equipe coordenada pelo Faquin, José Luiz Faquin, outro ADCiano também, que se envolve também com o Tá na Mesa. E ele coordena esse projeto junto com o Márcio Buniati, que é o marido da Janete, e envolvem aí cerca de 80 pessoas cada evento, de voluntários. Então, a gente precisa de muitas mãos, né? Como falaste. São hoje 2.200 ADCianos em Caxias do Sul. Obviamente, cada projeto, esse projeto, por exemplo, Mãos que Ajudam, a gente não tem só ADCianos que participam, tem a comunidade em si que se envolve, né? E a gente também tem um outro projeto chamado Mob Caxias, na verdade não é da ADCE, né? É um projeto que ganhou forma, né? Através da ADCE também, lá em 2015, 2016, onde inspirado principalmente pela cidade de Maringá, né? Começou a se olhar Caxias no futuro, né? Então, como que a gente quer Caxias em 2040? A gente precisa desenvolver economicamente, a gente precisa desenvolver o turismo, precisa desenvolver diversos pilares, né? E passa pelo lado social, né? Então, como que nós vamos tirar toda essa gente da rua? Onde que essas pessoas vão estar, né? Então, é todo um desenvolvimento em todos os pilares da sociedade, né? E por isso a ADCE, então, estimula também que ADCianos se envolvam, participem, né? Então, nós temos hoje no MOB o Rogério, que é o presidente do MOB lá, também é ADCiano, né? Nós temos aí... Grande Rogério também. Grande Rogério. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Frei Jaime Bétega, o Rogério também do MOB, vocês já estão convidados para sentarem aqui nas próximas edições aí. A gente vai fazer um contato e com certeza são pessoas maravilhosas, né? Fecha o parênteses. Com certeza, pessoas fantásticas, né? Todos os projetos a gente tem pessoas que doam o seu suor e um pouco do seu sangue, às vezes, né? Pelo projeto, porque realmente fazer acontecer, mobilizar e estimular as pessoas para que não percam a esperança numa sociedade mais justa, mais igualitária, numa sociedade, num planeta mais humano, né? Eu acho que ele passa pela nossa fé, pela esperança que nós temos em desenvolver tudo isso, né? Então, a gente procura sempre, através da formação de lideranças éticas, né? Sempre no pilar ético, né? A gente promove isso para que as pessoas entendam realmente que vamos seguir firme no caminho do bem, né? No caminho da ética, que a gente vai conseguir transformar esse planeta, né? Verdade. Olha, 2.200 ADCianos, eu não sabia esse número, eu sabia que era muita gente, mas eu não sabia exatamente esse número, né? É muito bacana. E como fomentar, né? Agora vocês estão com essa grande missão de estarem à frente da instituição. Como fomentar que esse número se mantenha, ou que ele se equilibre, que ele aumente, como deixar as pessoas unidas? Porque essa é a grande missão da humanidade, não é só da ADCE. Mas como que a ADCE, na sua essência, faz essa união acontecer? Então, esses projetos aí, entre eles o Liderança com Valores, ele visa promover a união mensal, pelo menos, né? Um encontro mensal, onde nós nos reunimos e fomentamos para que os ADCianos estejam presentes, né? Obviamente, entre esses 2.200 ADCianos, ao longo de 37 anos, alguns deles já não estão mais conosco, né? Porque mudaram de cidade, mudaram eventualmente de país, alguns já faleceram, né? A gente perdeu, obviamente, um pouco desse time. Nós temos hoje os mais ativos, né? Que participam e se envolvem mensalmente no Liderança com Valores, se envolvem com Tá na Mesa. Então, esses projetos, eles visam a integração, né? A reunião desses ADCianos. E a gente procura, através dos projetos, integrar todo esse time, né? Então, todos esses 2.200 ADCianos e também a comunidade, né? Então, a gente tem inúmeros ADCianos que já se envolveram, se engajaram muito com a ADCE. Então, nomes como o nosso ex-governador Sartori, o Raul Randon, Miotti também da Soprano e tantas outras personalidades que ajudaram a sustentar a ADCE. Nós, obviamente, se nós pegarmos a história toda da ADCE, cada presidente, cada
cada time fez um pouco e foi somando até chegarmos no que nós estamos hoje, né? Hoje nós pegamos já a DCE com diversos projetos, bem formatada, bem estruturada, porque todos esses presidentes foram contribuindo e agregando para a entidade. Então a gente tem um enorme reconhecimento e agradecimento por todos que fizeram, né? A gente não caiu aqui simplesmente para começar tudo do zero. A gente tem que dar continuidade, né? E continuar levando a doutrina social cristã e a ética à frente de todas as organizações. Essa é a grande missão, né? Eu acho muito bonito que é através do trabalho que isso vai acontecendo, né? Se não tem o trabalho, se não tem, como eu disse muitas vezes, até além do sangue, além do suor, o sangue acontecendo ali, a pessoa às vezes não dá o valor. E essa conexão, ela precisa acontecer. Bom, e a gestão de vocês, né? Vocês pegam um legado de 37 anos, vão encaminhar para o 38, vão encaminhar para o 39. Como que vocês imaginaram esse momento para vocês? Qual que é as digitais que vocês querem aplicar dentro da gestão de vocês? Eu quero ouvir um pouquinho de cada um para a gente entender o que vem pela frente aí. Então, eu vou começar falando um pouquinho do meu trabalho. A gente, que nem eu falei, né? A gente pegou um grande legado, bem encaminhado. Hoje a gente desenvolver novos projetos, talvez até seja um grande desafio, porque nós tivemos um ano de 2022 bastante cheio, né, de atividades. A gente teve uma retomada pós-pandemia, onde nós tivemos que tirar um pouco da inércia as pessoas, né? Então, as pessoas estavam ansiosas por se encontrarem, olho no olho, abraço, carinho, que todos nós temos como carta marcada, como digital dentro da DCE, né? E o que aconteceu? Então, as pessoas estavam ansiosas, mas nós tivemos que organizar tudo isso, né? Para que acontecesse de uma forma harmônica. E nós tivemos excelentes eventos esse ano, né? O próprio Liderança com Valores, nós tivemos aí encontros com quase 500 participantes, nós tivemos excelentes palestrantes, então dar continuidade nesse trabalho realmente vai ser um grande desafio. E para 2023, obviamente, além de manter os projetos existentes, né, a gente deseja fortalecer o ecumenismo abrangente, é uma bandeira que a gente vai levar alta, né, sempre de peito aberto e cabeça erguida, porque realmente a gente sabe que todos nós temos preconceitos, né? Então a gente quer harmonizar tudo isso, né, nos aspectos não só religioso, né, mas no aspecto religioso, no aspecto social, né, de raça, de cor, crença, valores, totalmente apartidário, né? Então são questões que a gente pretende desenvolver mais, né? Não só o pregar, não só o falar, mas viver isto tudo, né? E um outro grande trabalho, que a Janete já está envolvida, que nós pretendemos alavancar mais ainda, é do próprio GTC, né, o Grupo de Trabalho por Caxias, onde nós temos apoiadores, em que se organizam para estimular para que o imposto de renda fique na cidade. Eu vou deixar a Janete falar um pouquinho mais, que ela tem mais conhecimento dessa área, né? Mas é um grande trabalho. Só para o pessoal entender por que a gente está com essa bandeira erguida. Porque a gente acredita que a gente conseguirá, né, alavancando um pouco mais essa arrecadação para ficar em Caxias do Sul, né, a gente vai conseguir acabar com tantos pedintes nas sinaleiras, acabar com tantos almoços beneficentes, rifas e toda a mobilização. Não digo acabar, mas eles vão ser alternativas para somar um pouco mais, né? Mas a gente vai conseguir minimizar toda a falta de recursos, né, que as entidades sociais têm para conseguir administrar, né? As entidades que hoje atendem crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, idosos, né, que estão aí muitas vezes abandonados pelas famílias, né? Então a gente pretende aumentar essa participação para justamente conseguir que a gente veja uma Caxias do Sul mais igualitária, né? Onde quem mais precisa esteja bem atendido. Bom, agora nos bastidores eu já me arrepiei pela lógica, pelo racional do projeto do GTC, e eu fico também pensando, né? Olha só, a bandeira de vocês é maravilhosa, porque se isso realmente se concretiza, e agora você vai explicar para todos nós que estamos assistindo,
ao como, né? Até para a gente aproveitar esse espaço aqui para ser uma alavanca. É o famoso corte, né? Esse vai ser o corte da Janete explicando o GTC. Como que ele funciona e como realmente ele pode ser essa grande alternativa para o lado social da cidade, Janete? Ótimo. Então, o GTC, ele trabalha para a destinação do imposto de renda à pessoa física. Como é que funciona isso? Do teu imposto devido, independente se a pagar ou a restituir, tu podes destinar 6% deste valor para os fundos municipais, Fundo do Idoso e o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Tá? Então, por que a gente precisa trabalhar muito na divulgação disso, Portela? Porque a maioria das pessoas físicas fazem a sua própria declaração. Então, a gente precisa trabalhar nessa divulgação de informação, porque muitos desconhecem essa possibilidade de doar. Por exemplo, se eu tenho um imposto a restituir, 6% dele eu posso pagar a guia, o DARFzinho, lá no final da declaração, maio, né? Uhum. E esse valor será somado à minha restituição, ou seja, ele volta para o meu bolso. Não há desembolso nenhum com essa destinação. Eu vou te passar os números aqui, até trouxe a minha colinha aqui, Opa. dos últimos 3 anos, para te teres uma noção do quanto a Caxias do Sul pode arrecadar com isso, tá? Dos valores de imposto, esse cálculo ele é somente sobre as declarações completas, tá? A declaração simplificada não permite essa destinação. Então, do total, em 2020, de imposto devido, nós tínhamos 359 milhões. 6% disso, que poderia ficar em Caxias do Sul, 21.596. Quanto efetivamente ficou? 8,7% disso. 1.890 ficou em Caxias do Sul. Com o trabalho do GTC e de todas essas instituições fomentando isso, que dentro do GTC nós temos CRC, temos SESCOM, nós temos CRA, várias entidades, ANERGS, enfim, 25 entidades. E a gente trabalha muito nessa divulgação. Inclusive a Receita Federal é nossa parceira. Então o contribuinte que fizer essa destinação pode estar muito tranquilo de que não está fazendo nada ilegal, nada que possa prejudicá-lo. Muito pelo contrário, vai estar ajudando a sociedade. Em 2021, esse percentual aumentou, nós ficamos com 10,3% na cidade, que foram R$ 2.244.000. Isso destinado aos 2 fundos, né? Fundo Municipal do Idoso e da Criança. Uhum. Em 2022, chegamos a 12,4%. R$ 2.843.000. De um total de 22.874. Ou seja, a gente tem um belo e longo caminho pela frente. Então, com certeza, se tu puderes nos ajudar nessa divulgação, trazer pessoas do GTC aqui, o Gilson, que é da Receita Federal, que conduz esse trabalho com maestria, vai conseguir também nos passar muitas informações. Acho que é bem bacana. Então, é um projeto assim que a gente vai dar muito foco no próximo ano, para que realmente a gente consiga aumentar esse percentual. Me permite fazer aqui uma propagandinha? Deve, com certeza, esse espaço, exatamente. E vamos dizer também aqui, alô, pessoal do GTC, vocês já estão convidados aqui para virem engajando essa ideia, porque, gente, tem muita margem aqui, como a vice Janete trouxe aqui para gente. Nossa, vamos trabalhar. Pode fazer teu espaço aí de publicidade, Janete. Ok. No dia 7 de dezembro, nós teremos o 2º seminário municipal de destinação de imposto de renda, que será na Câmara de Vereadores, às 14 horas. Então, ele serve como uma prestação de contas, ele é aberto à comunidade. Então, nesse dia, a gente tem a fala do Gilson, pela Receita Federal, falando de todos esses números, e nós temos a fala do Condica, mostrando o quanto arrecadou e onde foi utilizado esses valores, e do Fundo Municipal do Idoso também. E, inclusive, a gente conta com algumas entidades que foram beneficiadas por esses valores, que realmente é a transparência, acho que é um dos pilares fundamentais. Porque aqui a gente está
usando o dinheiro do contribuinte, e é muito importante que fique claro para o contribuinte que esse dinheiro está sendo bem aplicado. Então, os órgãos de Caxias do Sul, eles passam por toda uma regulamentação, existe ali toda uma prestação de contas. Então, quem puder participar no dia 7/12, 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, a gente vai estar divulgando esse trabalho do GTC, junto a essas entidades e de onde esses valores estão sendo aplicados. Com certeza, porque às vezes acontece isso, né, com os recursos públicos. A gente também fica, às vezes, ansioso de saber onde é que está sendo destinado, como que está sendo. Então, muito bacana essa abertura, é importante, né? Vamos dizer, mais do que importante, também é institucional, é devido isso à sociedade, mas a gente sente, né, no trabalho que está muito bem organizado e que vocês têm um objetivo a ser alcançado. Só que vocês são 2, ou 2.200 ADCianos, mas tem muita gente aqui na cidade, a gente tem 500 mil habitantes, então a gente sempre tem que fazer a conta 500 mil, né? A gente nunca pode querer que faça menos disso. Né? A gente sabe que, claro, existem as pessoas em vulnerabilidade social, e é por isso que a gente tem entidades fortes que ajudam e auxiliam. Quem teve já a oportunidade de sair um pouco do nosso condado aqui de Caxias do Sul e viajar e ver outras realidades, a gente sabe que em algumas cidades a coisa é um pouquinho pior em relação a isso, outras também estão numa evolução como nós aqui em Caxias do Sul, mas a importância de manter acesa essa chama do voluntariado e principalmente dessas ações que elas são estratégicas, que elas ajudam a organizar essa nossa vontade de querer fazer a diferença é maravilhoso. Vão com certeza, Janete, tu já está convocado inclusive para voltar aqui, falar do GTC, falar um pouquinho mais, já virou uma bandeira do nosso Sou Social aqui também, com certeza. A gente quer ver os números aí, com certeza, e sempre aumentando para ajudar o nosso lado social. Só reforçando um pouco mais, né? Falando um pouquinho do nosso lado, não social, mas como ser humano, muitas vezes a gente acaba, como brasileiro, a gente acaba muitas vezes reclamando do político lá em Brasília, do fulano, do Beltrano. E a gente tem não é nenhuma obrigação, mas é uma possibilidade simples de fazer essa contribuição que fique aqui no nosso município, não destinando para o governo federal, né? Que fique aqui no nosso município, que é controlado, fiscalizado, e todos agora, no dia 7 de dezembro, temos a possibilidade de verificar em loco, né? De verificar os números para verificar essa verdade, né? Porque muitas vezes o pessoal questiona, mas o dinheiro não vai para o lugar certo, o dinheiro não sei para onde vai, né? Está aí a oportunidade, dia 7 de dezembro, de a gente fiscalizar, de auditar isso aí, né? E cobrar dos órgãos que vão estar lá também presentes, né? Divulgando isso e mostrando, para que a gente consiga ter essa credibilidade, né? É muito importante a gente ter esses momentos, né? De mostrar o trabalho entregue, o trabalho feito, e até porque muitas vezes vem críticas positivas do olhar de fora. Claro. Porque em algum momento nós também estivemos de fora. E aí vocês são um exemplo, por exemplo, hoje, né? Vocês estão na frente da presidência de uma das instituições que mais trabalha isso de forma organizada. E que, como disse muito bem, a igreja olha e precisa olhar, né, os mais carentes, olhar as minorias, mas também olhar quem pode fazer por essa base. É bem importante, né, esse trabalho da DCE. E aí a gente chega, né, nos desafios. A gente tem esse desafio do GTC, a gente tem o desafio de manter as pessoas unidas, mas e quando vocês olham a cidade como um todo? Quando vocês olham as pessoas que estão aqui? Quais são os desafios do social que vocês veem em Caxias do Sul? Não só como ADCianos, mas como pessoas que estão aqui, que são cidadãos de Caxias do Sul e que vivem a cidade. A gente vê uma cidade em crescendo, a gente vê uma cidade que sim, assim como o Brasil, tem as suas desigualdades, mas como que vocês veem essa questão social na cidade? Começando pelo nosso presidente aqui. Então, a DCE, como eu falei, não é uma entidade que faz o social diretamente. A DCE, ela promove para que as pessoas se envolvam com as entidades, desenvolve essas lideranças, né?
E a gente tem diversos representantes da DCE dentro das mais de 100 entidades de Caxias do Sul. E a gente procura sempre, a gente vai falar um pouquinho do Tá na Mesa também, como que o recurso é destinado, né? Mas a gente procura sempre estar próximo das entidades, né? Para que elas não só acolham os mais necessitados, mas que mostrem a porta de saída. Então não é o simplesmente vamos dar alimento todos os dias para esses mais necessitados, mas de mostrar que eles podem ter um futuro promissor. E a gente conta com as entidades, obviamente, conta com diversos movimentos sociais que existem hoje, né? Então, a gente procura envolver os ADCEANs para que eles participem, se engajem realmente e auxiliem nesse movimento todo, né? Caxias do Sul acolhe todos os dias pessoas que vêm de fora, que estão necessitadas, né? E as entidades são as portas que abrem para acolher, né? Mas também para desenvolver o ser humano. Então, a gente precisa que as pessoas se engajem nesse sentido. A ADCE ela não está diretamente dentro de cada uma das entidades, mas nós temos representantes que trabalham de forma voluntária para desenvolver esse movimento todo, né? A gente tem nessa missão de formar lideranças éticas, né, sensibilizar para que as pessoas entendam que há necessidade de desenvolvimento, né, que há necessidade de renovar essa esperança, mas essa esperança ela só vai ser renovada se cada um se envolver, participar e conhecer a realidade que existe. Antes de eu passar a palavra aqui, presidente, e a visão do Alex, da cidade, em relação a essa questão do desenvolvimento humano da cidade, né? Como que tu vê hoje Caxias, né, e como que tu gostaria de ver num futuro em relação a essas ações, né? Porque sim, a DCE vai despertar a liderança, vai despertar valores que já existem naquela pessoa. Mas Caxias como um todo, como que o Alex vê o social da cidade? Então, Caxias vem numa ascendente, né? Eu vejo que hoje, se não fosse por todas essas entidades que nós temos assistenciais, Caxias do Sul estaria numa situação muito mais crítica, de muito mais pedintes, muito mais violência, muito mais roubo, né? E eu entendo que essas entidades estão cada vez mais promovendo e desenvolvendo. Então, eu vejo uma ascendência nesse movimento das entidades sociais. Minha expectativa, obviamente, nunca vai resolver 100% do problema, mas eu tenho um olhar muito de esperança, né, que dentro de alguns anos, com todos os projetos que a gente faz somando, que os ADCEANs se envolvam, participem, né, esse próprio movimento do GTC que nós vimos falando, a gente vai conseguir sair, ou talvez ficar muito próximo do zero, sabe, na questão da miséria em Caxias. Eu acredito que a gente em pouco tempo a gente não vai mais ver pessoas... A gente não vê hoje... a gente vê pessoas passando fome, a gente vê pessoas com dificuldades, né? Obviamente. Mas hoje nós temos diversas entidades que acolhem. Então a gente está numa ascendência, a gente está desenvolvendo, as entidades estão fazendo o seu papel que é de suma importância para a cidade. E eu imagino assim, eu quero acreditar que dentro de mais alguns anos, não sei se talvez uma década, 2 décadas, a gente vai ter essa redução, né? A gente vai ver uma redução drástica desses números da miséria em Caxias, né? Então, obviamente, cada um tem que fazer a sua parte. Então, imagino que não só nós como voluntários, mas também quem está sendo assistido. E é por isso que as entidades estão aí, para desenvolver esses assistidos, né, que estão numa vulnerabilidade muito grande. Janete, a tua visão também da cidade nesse ponto, né, de olhar esse lado vulnerável social das pessoas, o vulnerável da própria cidade, porque é uma cidade que recebe pessoas todos os dias, né, é uma cidade que é um polo regional e que tem muito, né, na sua tradição receber imigrantes, receber pessoas novas, e cada uma das pessoas vem com seus sonhos, mas muitas vezes a vida é muito dura, né? E aí muitas pessoas elas acabam precisando realmente desse acolhimento, né? De ser olhado com um pouco mais de atenção e carinho. Como é que você vê a nossa cidade hoje e como que você gostaria de ver no futuro? Então, Caxias é uma cidade muito solidária.
né? Às vezes as pessoas não ajudam mais, às vezes porque desconhecem as formas de ajudar. Então, com as inúmeras entidades que têm realmente esse acolhimento das pessoas que vêm de fora, das pessoas que necessitam, ele existe. Eu vejo um dos grandes problemas de Caxias, a drogadição também, que às vezes tu tens os locais onde acolher essas pessoas, mas elas não querem ficar lá. Elas não querem seguir regras, normas, né? Então a gente tem essa dificuldade de drogas, eu vejo como um problema sério, difícil de ser resolvido, pelo menos a curto prazo, né? Porque depende muito da individualidade de cada um, da vontade de querer sair daquele problema, né? E uma das portas de saída também é isso, as entidades acolherem, mas enquanto acolhidos, as pessoas terem uma oportunidade de fazer algum curso, enfim, de andarem com as próprias pernas. É isso que a gente preza muito nas entidades que a gente apoia, nos projetos que a gente apoia, que ele não seja somente de assistencialismo, e sim que ele tenha uma porta de saída, que a pessoa consiga sair de lá fortalecida e melhor, né? Que consiga cuidar da sua família, da sua vida, do seu futuro. Eu também sou bastante otimista, como o nosso presidente, e eu vejo, sim, um futuro promissor para a cidade, né? A gente trabalha dentro da DCE também a questão política, não política partidária, mas sim uma política que pense no bem comum, que pense no coletivo. Então, se nós tivermos governantes que pensem um pouquinho mais esse lado, não olhem somente para o seu umbigo, né, pensem mais na cidade como um todo, na população como um todo, a nossa cidade é riquíssima, né? A gente tem muitas coisas boas aqui. Precisamos trabalhar, explorar essas coisas boas, e que a parte negativa a gente vai conseguir superar, sim, com o tempo. Com certeza, é uma evolução do coletivo, né? Tem a evolução individual dessa questão do ego, né? Quando a gente começa a olhar que tem vida além do nosso umbigo, como diz um amigo meu, e a gente começa a olhar para o outro e ver que o outro está conectado na gente. Essa é que é a grande sacada, né? Quando a gente desperta para isso. Alguns demoram um pouco mais tempo, né? Às vezes não conseguem. Mas dentro dessa questão entrou um assunto que é um grande desafio, que são as drogas. Em um centro urbano como Caxias do Sul, é impactado muito por isso, né? A gente vai para outros centros, então, por exemplo, São Paulo é lamentável, né? Coisas que acontecem lá, porque regiões da cidade foram tomadas, né, com os usuários, né? Isso que é o mais triste do que acontece. Aqui em Caxias do Sul, a gente não tem isso, né? Às vezes tem um foco aqui, uma situação pontual ali, mas graças a Deus não temos nada nesse sentido. E há muito um trabalho preventivo. Dentro dessa formação do dirigente cristão de empresas, como que é tratado esses tabus, como, por exemplo, o combate às drogas? Isso está dentro de uma formação familiar? Isso está dentro de uma formação do trabalho ou faz parte de tudo? Não sei. Queria ouvir de vocês. Perfeito, Portela. Na verdade, até um dos pilares que a gente acabou não citando aqui, né? Um dos pilares da DCE, que é a família. E a gente, obviamente, tem as entidades que apoiam e tratam o mal, né? Obviamente, e cuidam disso. Tratam também a causa, mas nós estamos muito focados na causa, né? Da origem disso tudo, né? Então, que é a família. E é um dos nossos pilares. Então, dentro do encontro de reflexão, a gente procura promover, né, esse pilar. Então, família junto com empresa, junto com política, junto com social, a família é um dos nossos pilares. Temos, inclusive, uma palestra muito focada na família que coloca em detalhes tudo isso, né? A importância de nós estarmos unidos dentro da família, da importância do pai, do papel da mãe, na formação do caráter de cada criança, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Então, a gente não trata a drogadição especificamente, mas a gente fala sobre muito a família, né? Que é o que pode levar à drogadição. Na opinião de vocês, Caxias
tem ganhado esse jogo ou tentado buscar ganhar esse jogo contra as drogas através dessas instituições. Os empresários eles têm conseguido também se organizar dentro das suas lideranças para a gente buscar, né, realmente ser uma luz para essas pessoas? Sim, nós temos inclusive a Pátina, que é uma das entidades que a gente apoia, que o presidente também é desse ano, e que a gente tem várias atividades lá dentro e acompanha um pouquinho do trabalho deles. Então, realmente, o número em si é pequeno de recuperação. Né? Mas se não existisse todo esse trabalho, seria muito pior. Então, sim, existe essas entidades, existe tudo isso, mas parte lá da raiz, né? Às vezes se percebe um pouquinho da falta de espiritualidade, do vazio que fica nas pessoas e que buscam preencher com drogas, com vícios, com N coisas e que não são sustentáveis, né? Então, quando a gente se apega a esses valores fundamentais, né? De família, de espiritualidade, tu acaba suprindo um pouco essa carência e consegue dar uma vida mais digna para as pessoas, né? Então, a gente trabalha muito isso, né, Alex? A gente tem uma das palestras, né, lá que é da doutrina social cristã, onde a gente vê também um pouquinho disso e o quanto essa falta de ter um Deus no coração prejudica muito as pessoas, né? Verdade, verdade. Não, a minha pergunta foi exatamente nesse ponto, porque daí a gente vai poder falar das crianças, dos jovens, dos adultos, adolescentes, as pessoas que estão envolvidas diretamente e que são vulneráveis a isso. Eu sinto particularmente que sim, a gente tem ações muito avançadas até aqui em Caxias do Sul, se comparado com outras cidades equivalentes no país, muito avançadas, mas é um jogo que tem que ser jogado dentro da família. E aí sim, né, entra exatamente esse lado social de despertar a sensibilidade para uma fé, despertar a sensibilidade para que haja um trabalho de continuidade, né? Porque muitas vezes é a falta, sim, da fé, mas outras vezes é a falta de compreensão, que também vai levar essa questão da por que a minha família é assim e a outra é assim, e hoje existem vários formatos de família, né? Mas aquele ser humano ele precisa também ser observado, ser olhado, ser respeitado pela sociedade, e muitas vezes a sociedade é dura, né? Pelas questões sociais mesmo, do que eu digo de rentabilidade, de sustentabilidade, de sobreviver, né, e não de viver. Então, é muito bacana ver quando a gente vê um grupo como o de vocês aqui em Caxias do Sul que desperta isso para que isso vire uma reação em cadeia nas pessoas. Isso é muito importante que aconteça. Uma das coisas que é maravilhosa que vocês fazem, que é o Tá na Mesa, que imagina, né? Aqui na região, todo mundo come bem, tem toda essa questão do italiano, do alemão, enfim, de vários que chegam aqui e que colocam o seu tempero, e o Tá na Mesa tem esse lado de colocar o coração realmente ali a serviço de um belo prato, né? E fazer de uma grande festa um ato social e muito bem focado há muito tempo. O que vocês acharam da última edição, né? O Alex estava de vice, mas a Janete sempre, né, muito ativa aí pelo histórico que já nos trouxe. E o que vocês querem fazer para a edição de vocês, né? O que vem aí? Porque a gente sempre espera Tá na Mesa, sempre buscando inovar, agregar e fazer, com certeza, um grande sentido para a nossa sociedade como faz. O que vocês acharam dessa edição primeiro? Bom, Tá na Mesa é um evento que já foram 19 edições, né, contando 2022. A gente vai para a 20ª edição. É um projeto onde um outro conselheiro nosso, Wilson Betanin, ele que deu o start para esse projeto, que começou lá com poucas pessoas, né, mas de uma vontade imensa de desenvolver, crescer. O projeto começou então em 2002, né, nós tivemos um ano aí de falha por conta da pandemia, né? E no 2021 foi no modelo drive-thru. E é um projeto que cresceu muito e sensibilizou as pessoas. E é esse o grande objetivo do Tá na Mesa, né? Sensibilizar as pessoas para ver
algo a mais, não apenas simplesmente se reunir para comer bem apenas, né, e celebrar a vida, mas também com o objetivo de ajudar. Em 2022 nós tivemos aí cerca de 700 pessoas que participaram, mais cerca de 100 voluntários que estiveram envolvidos, então entre as cozinhas que cozinharam, que organizaram, nós temos aí tivemos à frente 2022 e que vai conduzir 2023 é o Gabriel Monhaga, também ex-presidente, ele é o que puxa toda a organização, que corre atrás, né, de patrocinadores para que realmente o evento aconteça, né? Evento que tem um custo elevado, né? Então todos os patrocinadores eles auxiliam no desenvolvimento do evento, né, para que ele realmente ocorra, e os ingressos, 100% do valor dos ingressos, tá? 100% da venda de ingressos, ele é revertido para as entidades. Então 2022 foram 700 participantes que comeram junto com nós lá, celebraram juntos, né? Nós tivemos uma distribuição de cerca de R$115 mil que foram distribuídos para as entidades, foram 20 entidades em Caxias. Foi um evento fantástico, né? A alegria das pessoas, né? Após 2 anos de pandemia, estarem juntas, reunidas. Tanto é que a gente lançou o evento dia 28 de junho e cerca de uma semana depois nós não tínhamos mais ingressos disponíveis. Então foi assim um sucesso, tinha fila de espera. Nós tivemos a apresentação dos Serranos. Os Serranos também vieram nessa condição, né, de eles entenderam a causa, e vieram de obviamente teve um custo mínimo para conseguir mobilizar tudo, né, mas eles vieram também sem custo para a entidade, né, então, e para o evento, né, então isso nos promoveu, auxiliou a distribuir mais valor, né, um valor maior do que nós arrecadamos da venda de ingresso, e alguns patrocinadores que também entenderam a causa e também somaram a essa doação. E nós estamos avaliando aí 2023, quem sabe ampliar um pouco, né? O Gabriel, que é realmente quem conduz, junto com o Faquin também, que está aí como adjunto, né? A gente está pensando, está já trabalhando, né, no desenvolvimento do próximo ano, mas há uma possibilidade de a gente aumentar aí a participação de pessoas, né? Então, nós temos diversos eventos na cidade nessa mesma modalidade, né? Onde se vende através da comida, né? De um prato que atrai as pessoas, né? Obviamente, não um prato apenas, mas de vários, né? Que é uma festa muito animada. Mas nós temos outros eventos em Caxias que acontecem com formatos semelhantes, né? E que também tem o mesmo objetivo, né? De distribuir renda para as entidades, tá? Então, fortalecendo, né? Isso que é o mais legal. A gente, sim, confraterniza, né? Porque também nós precisamos celebrar a vida, faz parte aí da nossa missão como seres humanos, né? Mas também poder passar adiante essa fraternidade, passar adiante, estender essa mão para quem precisa. Isso é muito bonito. E parabéns, né? Um evento muito bem organizado, parabéns à organização. E como eu disse, sempre se espera muito, né, do Tá na Mesa por causa dessa organização e desse trabalho, né? Poxa, 19 edições, agora vem aí o número redondo, 20, né? Emblemático, vai ser com certeza maravilhoso. Se Deus quiser, será maravilhoso, com certeza. Bom, gente, vai chegando ao nosso fim aqui a nossa conversa. Estava bem legal esse bate-papo, né? Se deixar o microfone ligado, o legal desse formato podcast é que a gente vai conversando. Muitas vezes a gente não se permite, né? Registrar essas nossas conversas ou até mesmo conversar sobre aquilo que para nós é muito óbvio, mas para quem está nos assistindo não é tanto. Às vezes a falta de informação é aquela falta de motivação. Então a pessoa que está nos assistindo, ela vai ver agora, vai também digerir algumas informações aqui, vai conhecer muito mais da ADCE com certeza. Inclusive os próprios colegas ADCeanos, né, são... É sempre importante a gente falar das instituições, porque às vezes a gente está ali dentro e a gente não para dar esse tempo. Então, o Sou Social, esse programa, ele vem para dar esse espaço para vocês. E eu quero agradecer, né, a presença de vocês, e a gente sempre vai fazer no final do programa uma explicação do porquê que o nosso símbolo é um coração, que são quebra-cabeças, né? Então, eu vou explicar para vocês o porquê que a gente elegeu esse selo, né? Esse selo, então, ele é uma inspiração no ESG, que existe dentro das organizações, né? Que tem o verde, que trata do ambiental, que tem o azul, que trata do social, que tem o amarelo, que trata da governança.
mas nada desses 3 pilares, dessas 3 peças existem se não tiver amor. Então, o amor é o quarto elemento ali, que é o que une todos, né, nesse grande coração, que ele precisa ter todo esse equilíbrio. Vocês que são empreendedores, vocês sabem muito bem que se não tem esse amor nas relações, a gente pode ter os melhores produtos, os melhores serviços, a gente pode ter a melhor empresa, mas ela é vazia se não tem esse ingrediente fantástico. Então, a gente vem para promover isso dentro também, para que a gente passe adiante também esse trabalho dos voluntários, que é o que faz acontecer a roda girar. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada. Posso fazer um convite para a população que conheça mais da DCE fazendo o encontro de reflexão, que vai acontecer em maio do próximo ano. Divulgaremos nas nossas redes sociais as datas, né? Fica o convite. E para os ADCianos como um todo, lembrar da nossa missão, que é sermos luz onde estivermos. Esse é o objetivo. Que maravilha. Presidente, parabéns também para você e toda a sua nova diretoria, né? No ano passado a gente já se encontrava e via que realmente os olhos estavam brilhando para esse momento que é importante. O senhor sabe da responsabilidade que tem, né, de unir tantos líderes, né, de liderar tantos líderes. Então a gente quer desejar também para vocês dois que vocês tenham muita luz nessa caminhada e assim terão, né, com tantas pessoas qualificadas lhe auxiliando. E pela pessoa que o senhor também é. Parabéns e boa sorte aí. Obrigado, Portela, pelo reconhecimento também, a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho da DCE. Reforço que a Janete falou, né, de estender o convite a toda a comunidade para que conheça realmente os nossos trabalhos, acessando o nosso site, adcecaxiasdosul.org.br, ou também através das nossas redes sociais. Nos siga no Instagram, no Facebook e no LinkedIn também estamos lá. Temos também um canal no YouTube da DCE, se quiserem acompanhar e seguir, também temos vídeo institucional que fala exatamente o que é a DCE, temos vídeos dos homenageados de cada ano, nós temos diversas informações aí que o pessoal pode conhecer e aprofundar mais. Então, conheçam a DCE, participem das nossas redes sociais e próximo ano um grande desafio, né? Contamos também com a X-Play para seguir nessa cobertura de todo o nosso trabalho, né, que nós desenvolvemos aí, tá? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. E assim a gente vai encerrando o nosso programa, nossa edição, né? Nosso primeiro programa, edição número 1 do nosso Sou Social. E a gente espera, hoje é dia 17 de novembro de 2022, que em novembro de 2023 a gente possa fazer um grande programa, que é essa que é a intenção desse espaço aqui, e reconhecer, como nós vamos fazer também em cada um dos nossos programas, o trabalho social aqui de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Muito obrigado, a gente volta na próxima semana com mais um Sou Social.